conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Xadrez Corporativo. Muito bem, galera. Estamos aqui para mais uma edição do Xadrez Corporativo e hoje, bom, vocês já sabem da regra, né? A gente só convida quem a gente gosta, quem a gente respeita, quem a gente já viu entregando, botando a mão na massa. Hoje a gente está com duas pessoas aqui bem especiais de uma instituição, eu diria, um pouquinho mais de 100 anos de história. Tem legado de 100 anos aí, não sei, né? Vamos lá. Já fui corrigido aqui, ó, em off, vocês vão ver aqui, porque, né, vão me corrigir que não, 100 anos é pouco, é muito mais. Estamos junto aqui com o Igor e com o André, aqui do Banco do Brasil. Igor, que tem uma história já aí com a gente aqui da K21, já trabalhamos juntos, vão uns bons anos atrás aí. E, cara, muito prazer, Igor, muito prazer, André, estar com vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem tá ouvindo aí também pra gente. E aí, Igor, tudo certo? Como é que tá essa história aí? Beleza, tudo certo. Muito bom estar aqui pra gente bater esse papo e contar um pouquinho dessa jornada que em alguns pontos a gente teve junto nela, né, no banco. Eu tô aqui, eu e o André, nós dois estamos inclusive num papel diferente no banco, porque a gente tem que se apresentar falando cargo, né? E esse é um ponto que a gente para e engasga. Por quê? A gente começou a implementar uma carreira técnica no banco. A gente se perguntou, Igor, e aí, o que você é? Olha, até um ano atrás eu era executivo da TI do banco. Hoje eu estou numa função que a gente criou que é de especialista. Uma coisa parecida com o que seria a carreira de um Distinguished Engineer, ou em algumas reuniões o pessoal acaba me apresentando como CTO, mas eu não sou CTO, o banco não tem exatamente uma pessoa de CTO, mas fica aí mais ou menos qual que é o meu papel hoje dentro do banco. E eu deixo aí o André se apresentar. Olá, ouvintes. Como o Igor falou, a gente está nesse rumo da carreira em Y, a gente sempre engasga mesmo na hora de dizer o cargo, né? Também estou como especialista, seria especialista 1, o Igor é o especialista 1. Eu estou como especialista 2, o Igor é um especialista 1, voltado ali para aplicações cloud. Obrigado pelo convite, muito legal aqui estar conversando com os ouvintes. Cara, é engraçado, né? Porque já sentiram aí, ouvintes? Então, nesse xadrez corporativo, o papo vai descer pro técnico, sim. Vai ter negócio, sim, porque não tem, né? Se a gente tá falando de TI, vai falar de negócio junto, não tem jeito. E vocês já sentiram, né? Que a transformação é profunda. A gente tá falando de um executivo, mas pera, não sou mais executivo, eu sou especialista, muda até o nome do cargo e as confusões, até difícil de se apresentar. Olha como é que é essa transformação, né? No fundo, a gente está falando de desafio de modernizar um banco mais de 100 anos de história, e o avião não pode parar de voar, e o negócio tem que continuar entregando. E para começar, eu queria ouvir de vocês, né? Porque essa jornada não tem 1 ano, não tem 2, muito menos o banco tem 100, só 100 anos. Não quero nem imaginar esse legado, porque se a gente mais de 100 anos, não haja legado, meu Deus. Conta um pouquinho pra gente, André, Igor, aí, um pouquinho dessa história, como é que tá sendo, desde quando começou isso, história de evolução, como é que foi embarcar de vocês aí? Em termos de tempo, são mais de 200 anos de história, né? Um banquinho um pouquinho antigo, com um nome que se confunde com o nome do país, né? Banco do Brasil, um banco tradicional. Você pega, é só o banco que tem o 001, né, no código de bancos, né? Tipo, tá fácil. O nosso CNPJ é o CNPJ do Banco do Brasil é o primeiro CNPJ do Brasil. É 000, tudo zero, tem um no final, traço 91, né? Que é o cálculo do DV. Acho que é 91, é. É o primeiro CNPJ registrado no país, a primeira empresa. Né? Estamos num nível de xadrez corporativo nunca antes visto na história desse país, certo? Olha aí, ó. Tá pensando o quê? Mas conta um pouquinho, vamos lá, gente. Fala um pouquinho dessa jornada, como é que tá sendo aqui, como é que, principalmente, né, desde que falando de DevOps, falando de agilidade, uma coisa foi puxando outra, haja, né, tipo, evolução nos últimos anos aí. Conta um pouquinho pra gente, pessoal. Em termos de legado, eu já vi fonte do banco escrito, tava lá a data de criação, 1978. Então já vi fonte de programa de 1978 em execução. E todo o histórico de mudanças que ele foi sofrendo. Então tem bastante legado, tem bastante código que funciona e é útil ainda por um motivo bem simples. Banco, o core banking, o que é um banco, não muda muito, né, o seu cerne, a
muitas décadas, né? E quando se fala de modernizar, isso é um moto contínuo para todos os bancos. Não é diferente para a gente. O que pegou e que veio interferindo nas nossas práticas nas últimas uma década aí é a consolidação das metodologias ágeis, DevOps, Lean. Isso que era algo que uma década e meia atrás era prática de time. Time assim, tinha ali um grupo de pessoal da TI maluco, antenado em algumas coisas, fazendo uns negócios estranhos ali, certo? E aí aparecia um Scrum, um Kanban, mas assim, a gestão da própria TI olhava aquilo como, deixa os meninos brincar ali. Né? E acontecia, né, André, isso, né? Nesses, acho que uns 15 anos atrás, né, mais ou menos. Sim, era uma época que estava bem consolidado no mercado, né, de TI. Alguns movimentos muito voltados para MPSPR, projetos cascata, e aí um outro time tendo contato aí um pouco mais com o mercado de TI em si. Viu o que o mundo estava fazendo, né, começou a experimentar, mas como você disse, eram uns times... era uma experimentação interna linda, não era encarado como algo corporativo. Mais acho que mais ou menos uns 7 anos pra cá, né? 6, 7 anos pra cá, o banco começou a tratar isso de uma maneira mais corporativa, né? Houve, inclusive, foi quando a gente conheceu o pessoal aí da K21, né? Era isso que eu ia falar, tipo, 2015, 2016? Tô errado aqui? Foi não? Por aí, Mais ou menos ali. Exatamente. Nessa época, nós estávamos saindo do auge da gestão de projetos na TI. E os nossos processos, todos internos de organização na TI, eram fortemente voltados a projeto. Era uma época em que o desenvolvedor era proibido de falar com o gestor. Proibido. Não podia. Olha só. Não podia, tinha essa regra. Só para pegar, né, o contexto, porque gestor era o cara da área de negócio, até os nomes eram isso, não o gerente. Eu lembrei dessa agora. Isso, exato. É o gestor de negócio. E era assim, para falar com o gestor de negócio, tinha uma área específica e o pior, quando a gente toca em DevOps, o desenvolvedor não podia entrar no andar da operação. Era barricada. Então, olha o muro do DevOps. Era literal. Era literal. Era um momento que ele era um fato inquestionável até 2014, mais ou menos. Foi quando esses grandes pilares eles começaram a mostrar sinal de desgaste. E um movimento que era um movimento meio que de gueto, ele começou a ganhar força, começou a ganhar a atenção da gestão da TI, corpo. E aí iniciaram os investimentos. Investimento em capacitação foi quando nós percebemos. Precisamos adotar, então, esses métodos. Quando começamos a capacitar as pessoas, foi quando até a gente teve esse primeiro contato com o pessoal aí da K21, né? Um dos efeitos que isso provocou foi a extinção de toda uma área que, na verdade, ela se extinguiu como nome, mas ela se integrou no time de desenvolvimento, que era a área que fazia interlocução com a área de negócio. Porque aí nós puxamos os gestores, no papel de negócio, né? Exato. As pessoas de negócio, os gestores ali de negócio. Exatamente. E o curioso é que no início desse movimento havia bastante discussão e desconfiança. Porque a pessoa de negócio, né, o executivo da área de negócio, ele olhava e falava: por que você está querendo um funcionário meu? Já basta você botar tudo que eu peço numa fila e demorar, você ainda quer um funcionário meu para trabalhar contigo, para você? A gente tem isso. TI é cara, né? Ó que maravilha, né? Uma jornada bem clássica de... o meu problema é descrever o requisito, né? Vocês têm que... produz aí o pão quente, por favor, e tal, essas coisas assim. Brincadeiras à parte, mas tem muito a ver com essa cultura que eu acho que a gente veio de uma cultura forte. Você falou de cultura de projeto, né, Igor? Aqui é uma cultura muito forte de alguém desenhou, alguém teve a ideia, um outro alguém desenha e agora é só codificar, não é isso? E não é bem assim, né? Como é que tá? A gente falou de 16, 17, tem um bocado de coisa... Primeiro que a gente tá falando de uma escala de um Banco do Brasil, a gente não tá falando de uma escala simples, certo? A gente tá falando de alguns milhares. Estamos falando de que ordem de grandeza aqui, gente? Só pra... 90 mil funcionários. 90 mil funcionários, se eu falar só de TI, que ordem de grandeza? Aí, 4 mil? Isso de funcionários, né? Além dos terceiros, nós também temos pessoal de fábrica de software que chega perto aí de 1.500 a 2.000 pessoas. O número não dá para saber ao certo porque é fábrica, né? Então, sim, claro. É muito bom.
E a gente falou um pouco dessa cultura de projetos, dessa integração. E aí, como é que foi? Porque, tipo, a gente vinha muito do cenário que você desenhou, puxa uma série de coisas, né? Cara, não é uma cultura de projeto, é uma cultura que eu mal tenho contato com a área de negócio, eu tenho que entregar, pressão de prazo, um medo desgraçado, uma cultura de medo muitas vezes, porque o prazo tem que ser batido, porque, né? Afinal de contas, é o que está na meta, etc. Como é que foi essa evolução para cá? Porque a gente tá falando de 16, 17, estamos em 21. Um bocado de coisa evoluiu, pelo que a gente eu já sei porque a gente falou nos bastidores, tá, galera? Você que tá ouvindo aí, já rolou um jabazinho aqui da gente ter falado um pouquinho antes. Sei que evoluiu muito. Conta pra gente um pouquinho dessa... Como é que foi essa... Não vou chamar de extinção, mas evolução aí nessa cultura de projetos. O que tá batendo no dia a dia? O que doeu? Ou o que ainda tá doendo dessa evolução? Como é que tá esse ano? No começo teve um efeito daquele passarinho preso na gaiola que, de repente, você abre a porta da gaiola e ele não quer sair. Que é o desenvolvedor na dúvida mas e aí? É para eu falar de negócio? É para eu conversar com o PO aqui e falar que tem como fazer diferente? Posso? Assim, como a empresa é grande, são milhares de pessoas, dá para afirmar que talvez tenham equipes ainda que estejam passando por isso. A gente começou a tentar mensurar maturidade para investir mais em capacitação dos times. A maioria dos times estão aí na primeira metade, vamos dizer assim, da jornada do entendimento do que é ser um time ágil com um gestor aqui perto, tá? Alguém de negócio aqui perto. Ou seja, estamos ainda num estágio inicial. O processo evolutivo, né? Não tem jeito. Isso é cultura na veia, né? Isso. E cultura muda com o tempo. Assim como se estabeleceu uma cultura projetizada muito forte, e ela se estabeleceu, houveram anos para ela se estabelecer, há anos para ela evoluir para esse novo modus operandi. É uma mudança gradual que ocorre time a time, no passo de cada time, no passo de cada dono de negócio também. Acho que aí o André pode contar um pouquinho também de como que foi o contato, a experiência dele com times, assim. Tem tecnologias que entram misturando também, toda essa dinâmica das equipes, né? O banco como uma empresa grande, como você disse, assim, não é nem preto nem branco, a gente tem todos os tons de cinza ali, né? Tem times... Eu até entendo que a primeira barreira foi essa aproximação com o gestor de negócio, mas alguns times já estão quebrando a segunda barreira, né? A quarta parede ali, a gente está conversando com os clientes. Então a gente tem alguns movimentos fortes de o que a gente chamaria até estágio no cliente, que é a gente se propor junto com gestores de negócio e algumas pessoas ali da tecnologia, ficar um tempo trabalhando com o cliente para entender a dor ali no dia a dia e não no sentido de entrevista, usabilidade, mas para realmente entender o dia a dia do cliente. Sem o telefone vermelho, né, que a gente fala ali, sem ter aquele acionamento ali para quem conhece as pessoas de dentro da empresa. E também teve um movimento muito forte. Acho que por essa época que começou o ágil também, o X ganhou bastante corpo, então a gente começou também a tomar contato ali muito mais contato com o cliente do que tinha antes, né? E afinal de contas, agora pode, né? Mesmo. E começou a reverter um pouco do resultado que uma empresa extremamente projetizada e segmentada leva, os incentivos que ela leva, assim, aquela documentação Save Your Ass, né? Aquela coisa de, você não definiu bem o requisito, então assina aqui embaixo, aquela coisa assim, vai muito no caminho. A gente não resolve o problema do cliente, mas cada um cuidando para não arrumar um problema para ele, né? Então a gente começou a ver uma luz no fim do túnel para reverter isso há alguns anos atrás. Aí você falou assim, como foi? Eu diria como está sendo, né? É um movimento sem volta e eu diria até às vezes sem fim, né? A gente passa a se preocupar, a colocar o cliente no centro. Então é algo que a gente está sempre tendo que entender o que ele está precisando agora e se adaptar para conseguir entregar o valor o mais rápido possível, da melhor maneira possível para o cliente. E é curioso que, mesmo lá atrás, quando a gente era extremamente projetizado, também tinha os outros tons de cinza ali. Alguns times em que o negócio exigia isso, né? Alguns times de sistemas que eram altamente críticos, eles tinham uma proximidade maior com o gestor de negócio. Então, porque não tinha outra maneira da gente entregar valor se não fosse assim. Então, o que não era... Só que era mais no sentido de exceção, né? Não era muito a regra. E no momento atual que nós estamos ainda, tal do ágil é percebido como algo que está ali na TI. Existe a percepção de que de alguma forma tem que transbordar para fora da TI. E é exatamente isso que a gente está buscando agora, em discussões, em estudos de como transbordar isso para além da TI. Assim,
Times de negócio estão estudando e praticando de alguma forma? Sim, mas ainda estamos naquele jeito estranho que tem um time ágil de negócio que gera as demandas e passa para um time ágil de TI fazer as demandas, certo? O grande público ainda está assim. A gente ainda não conectou upstream e downstream ali, a gente tá quase num squadfall, né? Você tem um squad, aí passa para outro squad, e aí vai para... Tem a brincadeira que se fala no mercado disso. E é um cenário bem comum, né? A gente veio talvez numa primeira onda com TI, acho que a gente participou próximo ali com vocês, nessa primeira onda, de alguma forma, vários times, muitos produtos começando. É a semente plantada de projeto para produto, talvez, né? Olhar produto ou serviço começou, talvez, ali naquele... Mas ainda com um olhar muito TI, né? E vem uma segunda onda negócio, eu acho. Isso tem sido um movimento de mercado bem comum, que fala de agilidade em escala, que começa a falar de fato, de transbordar isso para a empresa como um todo. Recentemente tem sido falado muito da terceira onda do Business Agility, ou agilidade de negócios de fato, porque, inclusive no mercado de vocês, não dá muito para, né, tipo, o mercado Open Banking, Pix, o que não falta é desafio, né, do órgão regulador, de regulamentação, etc. E aí eu sei que vocês nessa jornada colocaram um tanto de OKRs ali, nascendo na TI também. Queria ouvir de vocês, cara, dessa jornada, dessas mudanças todas, OKR, como é que tá sendo também, porque muda um bocado, né? Nessa transição, por mais que nem todo mundo esteja maduro, como é que tá sendo, André? Fala aí. Aproveitar aqui, já tá fora do mudo aqui no nosso papo, ele já puxa ele. Isso é um movimento que a TI começou a puxar ali mais ou menos há uns 2 anos. Tá sendo extremamente, um desafio extremamente grande pra gente pra conseguir vencer os conceitos já estabelecidos, né, de gestão. Então, algumas pessoas encaram, não, isso aí que é igual ao indicador que eu tinha antes. Falam, não é bem por aí. Ainda algumas pessoas encaram assim, mas quais são as iniciativas? Fala, não, aqui é uma questão de você focar no objetivo. As iniciativas é algo que o time vai propor porque ele está ali perto, né? Ele respira o dia a dia do negócio, ele que tem melhores condições, né? Em vez de ser algo top-down. Então, o que está sendo o grande desafio é a gente conseguir ainda, nesse período de transição, conseguir casar os mecanismos que a gente tem tradicionais, né? De gestão, de acompanhamento de gestão, com uma proposta que é diferente, né? É uma proposta, assim, que quando a gente conseguir implementar plenamente ali, vai trazer mudanças grandes em como a gente trabalha, né? Igor, é quase hacking essa parada? Porque é coexistir dois mundos que são bem, né, tipo, difíceis. Como é que tá sendo? São. E eu até acredito que, como a empresa muda de forma gradual, vai coexistir por um tempo. É estranho, e é um processo ainda de mudança e compreensão, como o André falou, tem muita tendência. E o nosso modelo de investimento, ele é ainda fortemente baseado em projetos e iniciativas. E a gente encaixa as coisas, né? Então, no modelo ainda de gestão focado em declaração de iniciativas, o que a gente tem para declarar essa iniciativa, eu indico quais são os OKRs para o qual ela encaixa. Já que eu não posso, né, derivar do OKR as iniciativas, eu faço o contrário. Ok, eu faço planejamento, tá aqui os OKRs, os objetivos, key results, a métrica e tudo mais, é aqui que eu quero chegar nesses resultados. E aí depois você tem todo o modelo de um processo de gestão de portfólio de investimentos em TI, em que se traz as iniciativas, as propostas apontando e ligando. Olha, mas essa iniciativa aqui é para conseguir ajudar nesse key result, nesse outro key result. Ainda estamos funcionando assim e discutindo qual que é a próxima etapa. A gente faz uma mudança, analisa como que a empresa se acomodou e aí começa a discutir para entender qual que é a próxima mudança. Tá sim, é o objetivo final? Não é o objetivo final. Qual que é o nosso próximo passo para sair desse estado e chegar mais próximo do objetivo final? Por algum tempo, ao falar com os times, e o pessoal questiona, né? Os analistas, os desenvolvedores perguntam, mas e aí? É para ser ágil, é para a gente ter liberdade, mas vem ali a encomenda. Vocês são ágeis, vocês são flexíveis, mas tá aqui, é para fazer isso. Pum! Tem que implementar. Ele também o pastel, né? Por favor, de queijo, não é isso? Não. Isso. E aí eu explicava, gente, vocês precisam entender que por um tempo vocês terão a impressão de que estão trabalhando em uma empresa esquizofrênica, em que a gente está falando exatamente o que são os novos modelos que nós estamos em adoção, mas é um processo longo de mudança.
Mas no dia a dia ainda vai ter muito ainda da sombra do as-is, com esses ajustes que vão ocorrer de maneira incremental. Afinal de contas, não estamos falando de uma empresa pequena, 90 mil colaboradores. Vai, pelo menos 4, 5 mil na TI, mais os terceiros, nada é trivial de instalar o dedo e vai. Naquela época que a K21 estava capacitando o pessoal, depois de um ano, muitas equipes capacitadas, ainda tinha equipe que eu ia fazer o contato, mas é pra gente treinar os analistas nisso? Um ano depois. Porque a comunicação, né, para 4 mil pessoas é como se você estivesse se comunicando com uma pequena cidade. Pode ocorrer falhas. E esse foi um movimento, não sei se isso se repete nas outras empresas, mas dá a impressão que sim, que o ágil, ali na cadeia, né, o ágil ele começa implantado no meio da cadeia de valor ali, aí gera uma pressão na operação, gera uma pressão em colocar coisa em produção, então acaba puxando o movimento DevOps por um lado, e aí acaba gerando uma outra pressão negativa, né, para puxar a coisa, não negativa no positivo e negativo, mas que puxa a coisa, né, do lado de produto, porque agora, a gente tá rodando rápido aqui, agora eu preciso iterar mais rápido, preciso experimentar, preciso colocar a coisa na rua ali. Então foi meio natural ali pra gente, né, a partir desse movimento de ágil ali, acabou apontando, começou a gerar uma pressão ali para derrubar o muro ali entre operação e desenvolvimento, né? Quem olha de fora e de dentro. Eu vou fazer a analogia que é batida, todo mundo usa, mas ela encaixa bem, que é a do transatlântico. É igual sim o transatlântico. Ele tá ali no porto parado, a hora que ele sobe a âncora e começa, se você tá dentro, você fala, esse negócio não tá andando. E quem tá dentro olha assim e fala, mas a gente não tá mudando. Tá, o que a gente tá tentando agora é vencer a inércia. O processo de mudança ele já ocorreu, mas demora para perceber todo o processo causar o efeito. Estando fora, estando dentro do transatlântico, você olhando de longe parece que aquilo tá parado, porque é muito grande. Você não percebe esses movimentos. E tem uma coisa muito legal aqui de trazer, e aí eu vou trazer de fora, né? Já na época que eu comecei trabalhando com vocês, foi muito interessante, e aí eu rompi um preconceito, talvez um estereótipo que eu tinha, acho que é uma palavra melhor, sobre o Banco do Brasil, porque, cara, a gente tem técnicos incríveis, um cuidado, uma base de código muito bem cuidado, tem teste unitário, inclusive no COBOL antigo, que é uma coisa que nem a própria IBM tinha, né? Tipo, com o grau de automação, integração contínua, etc., que vocês têm, e com o azeitar que vocês tinham já ali, né? Isso absolutamente não é normal dentro do mercado. Todo um cuidado sobre essa operação, sobre a organização, a arquitetura e tudo, mas que ao mesmo tempo, tipo, vinha de uma cultura de que isso é meio que um... Eu quero pegar aquele gancho ali com a pastelaria que eu brinquei, né? Com o pedido para TI, para retomar, que é um assunto que eu acho que é importante. Que é meio, cara, isso aí eu deleguei para TI tomar conta, e TI estava até tomando conta muito bem, obrigado, porque fazendo benchmark com o mercado, né? Muito superior ao que se via dentro dos outros transatlânticos, vamos colocar assim. Isso foi uma surpresa para mim, incrível. Porém, a gente tem um gargalo ainda para resolver. André, eu quero pegar aqui esse gancho, porque quando você falou, né, cara, a gente botou ali no desenvolvimento da TI, aí o gargalo se mexeu ali, talvez, para o downstream. Vamos ter que resolver DevOps. Resolvemos, atacamos. Aí se mexeu para produto. Mas esse que eu acho que é um gargalo quase que cultural, se é que me permitem aqui fazer esse abuso de expressão, porque é o gargalo de achar que algumas coisas são só problema de TI, sabe? Indicador de disponibilidade, esse problema lá, TI, olha... arquitetura, dívida técnica, esse problema é de TI. Eu queria explorar um pouquinho com vocês isso, assim, como é que tá sendo? Porque, cara, isso aqui tá uma, né? Já que a gente falou de 50 tons de cinza, muitas das coisas, historicamente, numa cultura de projeto, também era delegada para TI e se vira aí como se isso não fosse um problema do negócio. Só, cara, não tem um banco hoje que não roda 100% digital, né? O conceito de dinheiro físico faz cada vez menos sentido no mundo. Então fala um pouquinho pra mim desse processo também, porque teve um bocado de jogo de xadrez nesse processo aí pra vocês, né? Sim, é curioso você ter colocado essa houve um tempo em que a gente insistia muito em declarar que quem era da TI, declarar o banco é uma empresa de TI, porque tudo que a gente faz é TI. Mas eu entendo, aí eu pessoalmente, assim, eu enxergo que hoje em dia não há empresa que não faça TI, então acho que a gente até volta. Agora as empresas, a identidade volta a ser a empresa, o ramo que ela é, porque não tem como não ter TI. Já teve uma época que
que a gente olhava muito para isso. Né? A evolução natural que teve do movimento de DevOps, teve ali, o pessoal começou com o State of DevOps, alguns relatórios, o DevOps Handbook, evoluiu para o Projeto Fênix ali, e culminou, né, no mais recente, que é o Accelerate ali. O pessoal conseguiu encontrar até uma relação científica de algumas métricas de TI, né? O pessoal trouxe até para os olhos do pessoal de negócio que algumas métricas de TI elas estão extremamente correlacionadas, se não quase causais, né? Com a satisfação do cliente, com o desempenho da empresa. E a gente tem feito um movimento recente ali de trazer essas métricas à luz do negócio, né? A gente quebrar aquela velha dicotomia que as empresas de TI demonstraram que não existem, né? Era uma dicotomia entre estabilidade e velocidade que, no fundo, para as empresas de alto desempenho, elas não existem, né? Então, é um paradigma que foi estabelecido, né? Muito também da origem do muro entre desenvolvimento e operação era em cima disso, né? Você fala, não, peraí, para eu manter a estabilidade eu tenho que segurar um pouco a velocidade aí do pessoal. Mas, com a agilidade, a velocidade aumenta. Não entrega nada que aí beleza, tá estável pra cacete, porra. Se tirar a bola do jogo, ninguém se machuca jogando, né? Mas a gente quer assistir jogo, então o cliente, a gente precisa fazer negócio. Então, o que foi demonstrado, ficou muito evidente com o DevOps, que os dois têm que andar junto. As empresas de grande desempenho, a gente tem que... A estabilidade e a velocidade, eles têm que andar juntos. Não, inclusive, quando você encara desse jeito, vira um ciclo virtuoso, né? Quanto mais velocidade, você consegue até trazer mais estabilidade, porque numa situação, por exemplo, de um incidente, você consegue resolver muito mais rápido. Então, diminuindo essas diferenciações que você tinha entre uma esteira de quando acontece algum problema com a esteira normal de feature, né, de entrega de feature. Um ponto as métricas técnicas de TI, métricas de software, não são métricas do departamento de TI. Nós estamos exatamente nesse processo de trazer elas para que elas sejam uma métrica da organização. Elas precisam ganhar esse status. É assim hoje? Não, né? Você tem que trazer elas de um cidadão de segunda classe para um cidadão de primeira classe da organização. Olha, eu tenho que olhar a disponibilidade como um aspecto do meu produto. Né? Isso é preocupação do negócio. Né? E foi legal você tocar também, no aspecto de automação. O André falou exatamente do DevOps. E é um gancho para lembrar um ponto que DevOps não é só automação, não é só ferramental. Se fosse só automação e ferramental, a gente tem DevOps no COBOL do Banco do Brasil há uns 20 anos, né? Nós temos o equivalente a um JUnit para o COBOL há cerca de 6 anos e nós temos uma esteira de CI/CD de COBOL há mais de 20 anos. E o cara, só para quem tá ouvindo a gente, você aí que tá programando em Python, né? Comitando no GitHub, fazendo push no GitHub, e tá reclamando que tá difícil de fazer CI/CD, né? Então, beleza. Mas é só parênteses aqui pra, né, tipo, você vê aí a galera, desenvolvedores de hoje em dia, reclamando ainda, né? Fecha o parênteses, Igor. Pois mas assim, você vê que mesmo no COBOL, a gente tem ferramental há mais de 20 anos em que o desenvolvedor, de uma maneira self-service, ele entra, compila, forma o pacote de deploy dele, ele entra ferramental interno nosso, que ele entra e fala, ok, eu quero enviar isso para produção, e a coisa vai para produção, para execução, ele faz isso agendado e tudo mais, o próprio time de desenvolvimento. Só isso não é o suficiente para o DevOps. O DevOps na verdade, olha que curioso. Esse nível de automação gerou ao longo dos anos o afastamento da operação e do desenvolvimento. Porque eles não precisavam se preocupar um com o outro. A gente tinha o equivalente ao PaaS de desenvolvimento de mainframe, que dava uma autonomia muito grande para o desenvolvedor COBOL. E o nosso desenvolvedor, ele se acostumou a tratar a infraestrutura do mainframe como algo distante. Literalmente como se fosse uma nuvem distante. Eu simplesmente compilo aqui, empacoto, vai e funciona, certo? E isso foi gerando um afastamento entre desenvolvedores e operação que se propagou para o mundo que não é do mainframe, no qual a gente não tinha toda essa automação, não existia nuvem ainda, só que isso veio como algo nocivo. E aí a gente precisou fazer o inverso, que é aproximar a operação do desenvolvimento para construir esse novo mundo, juntos. Exato.
Isso é muito legal porque, você vê, mesmo dentro da própria TI, a gente já tinha separado um pouco as questões de indicadores, de disponibilidade, etc. A gente faz um movimento, queira ou não, de aproximação do DevOps ali, de construção, de chegar mais junto, de entender. E isso vai ter que começar a influenciar negócio, né? Mas aí agora começa, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero influenciar negócio, que a André acho que trouxe bem também aqui, questão da disponibilidade, dos novos paradigmas do Accelerate ali, do DevOps, bicho, tem que entregar, tem que pesquisar, tem a tal da dívida técnica, que ninguém entende o que é em negócio, e aí fica a gente querendo defender dívida técnica, que tem que pagar, tal. Esse é um cenário que dá muita treta normalmente nesse processo de trazer as pessoas de negócio, de começar a envolver, etc. A gente falou agora há pouco de OKRs. 2 coisas aqui eu queria perguntar explicitamente. Primeiro se chegaram no ponto de conseguir começar a discutir nos seus OKRs essas métricas, né? Equilibrar no mínimo, porque é aquela coisa, eu preciso aumentar a venda, eu preciso aumentar cliente, eu preciso faturar mais, eu preciso manter, de repente, a satisfação do cliente num patamar mínimo, mas eu também preciso manter a disponibilidade técnica e outros fatores técnicos em determinados patamares. A primeira pergunta é essa, vocês conseguiram chegar nesse nível de influência? Porque isso é não trivial, certo? E a segunda pergunta está na segunda derivada disso, que é, e aí, como tratar questões do tipo, equilibrar essas dívidas técnicas, essas evoluções que eu sei que eu preciso fazer, porque senão eu não vou conseguir vender mais, faturar mais, enfim, né? São os itens de negócio, digamos assim. Como é que vocês estão hoje nesse ponto? A gente tem sim OKRs ligados a esses indicadores, mas ainda são OKRs da TI. Então, o nosso grande desafio é criar essa sinergia, essa consciência de que são indicadores compartilhados. Para conseguir fazer a gente equilibrar bem, né, a disponibilidade com velocidade de entrega de valor, a gente precisa fazer escolhas, fazer uma gestão boa ali do fluxo de valor, né? A gente precisa, às vezes, uma fábrica de feature, né, aquele feature que a gente só entrega feature, às vezes, uma hora as dívidas técnicas cobram, né? Aquele trade-off que a gente fez. Então, a gente precisa compartilhar essa responsabilidade, né? É algo que a gente tá aprendendo a fazer, compartilhar essa responsabilidade com todos, porque, querendo ou não quando a gente fala muito de responsabilidade e autonomia, que são 2 lados da mesma moeda, às vezes a gente olha só numa direção, mas para conseguir ter responsabilidade, você precisa ter autonomia para fazer algo para aquilo, né? Você precisa ter autonomia para corrigir ou para tomar as decisões em que você vai conseguir evoluir aquela questão. Então a gente precisa também dividir essa responsabilidade com quem também teria autonomia de tomar essas decisões, né? E aí entra um processo de conscientização, envolve a capacidade da TI comunicar para o resto da organização o que significam essas coisas quando a gente abre a caixa preta da TI, né? Essa TI demandada, distante, ela é uma caixa preta. O pessoal fala que, do ponto de vista de orçamento, TI é uma fogueira de gente. Você joga pessoas lá dentro e elas somem. Queima tudo e some, né? Mas quando você abre essa caixa preta da TI, quem é de negócio precisa compreender o que está ali dentro. Porque assim, legal, olha, aquilo que era escuro, opaco, eu abri, mas deixa eu te explicar o que são essas engrenagens, né? E como o André falou, uma dessas engrenagens, você citou, é a dívida técnica. Ela é um artifício, é um trade-off, é uma escolha que se faz e ela é uma escolha que não é tecnológica. É uma escolha estratégica do momento daquele negócio. E é realmente uma dívida que você toma. Opa, eu preciso, por conta de alguma regulação, algum time to market, algum movimento de mercado, alguma campanha que eu tenho que fazer, eu tenho que atingir uma data, um público, uma escala. E aí eu tomo uma dívida fazendo a mágica que eu tenho que fazer aqui no código. Essa mágica ela vai virar uma dívida que tem que ser paga depois, porque se não for paga, aquilo vira uma âncora que arrasta o time, e não é o time de TI, é o time da organização. E aí essa consciência que nós estamos na missão de criar na empresa. Né? É exatamente que aquela caixa preta ela tenha um motorzinho que é da empresa. É engraçado, né? Primeiro que eu consigo só imaginar só a quantidade de dívida que a gente tomou nos últimos tempos. Se só falar de regra de Open Banking, que está mudando, e de Pix, só essas 2, meu amigo, eu consigo imaginar um bocado de dívida que a gente botou na conta aqui, né? Para pagar em um período breve. Porque os prazos não são triviais, né? Tipo, todas as mudanças e tudo que está acontecendo, nada trivial aqui. Mas nessa questão de dívida, tem uma coisa que eu queria explorar um pouco mais. Porque, bom, nasci desenvolvedor também aqui, né? Profissionalmente, muito tempo. E uma coisa sempre me incomodou. Principalmente depois que eu comecei a produtar também, me incomodava muito. André, você tá aí no time junto com a galera de arquitetura?
cara, vocês veem aí qual é o melhor momento para vocês pagarem a dívida e o que vocês precisam fazer. Ou seja, rolou uma lavada de mão do ponto de vista de negócio também, tipo, cara, esse é o problema de vocês, certo? Na prática, tem muito da cultura anterior ainda. Tipo, cara, vocês fizeram a dívida? Não é uma parada combinada, não é uma coisa... O prazo era, mas a dívida não. A dívida agora, vocês depois veem aí quando é que vocês vão pagar e tal, mas só não para de me entregar. O problema é que era uma dívida assumida com a TI como fiador. O trade-off era de negócio, mas o fiador era a TI. Então, na hora de cobrar, né, quem pagava a conta era a TI. Então, essa construção, que, né, esse desafio agora que a gente se encontra em construir esse entendimento de que muitas vezes para pagar essa dívida eu vou ter que fazer o trade-off contrário, né? Às vezes eu vou ter que segurar um pouco as features, eu vou ter que fazer um pouco da volta, né, para conseguir trazer de volta, né, essa, às vezes uma estabilidade que caiu um pouco. E a gente tá nesse processo, né, de como disse o Igor, de abertura da caixa preta, né? E não tem jeito, não sei se aproximar mesmo, tem que ter essa comunicação, essa aproximação, a gente tem que estabelecer objetivo e meta em comum, né? Não tem outra maneira do que trazer o negócio para junto da TI, né? Para isso tem que ser tudo visto como uma casa só. A dívida é da casa, todo mundo está dentro daquela casa. E todo mundo vai olhar para aquela dívida e decidir o que fazer. Porque dívida também se rola. Dependendo do momento, você fala, não dá para pagar agora. Por quê? Porque, nossa, tem uma oportunidade gigante aqui, vamos rolar essa dívida? Vamos comprar esse ônus? Mas precisa ser consciente e tem que ser bilateral. Até o termo, né, falar bilateral é ruim, porque significa que existem dois lados, né? Mas, enquanto nós estivermos nesse processo, vão existir dois lados. Vão existir duas identidades. Quando a gente olha ainda dentro da TI, nós temos ainda, dentro da nossa TI, aqueles dois lados do muro da discórdia lá do Projeto Fênix. A gente ainda tem, e nós estamos tirando, sabe aquele muro de Berlim que a gente está tirando os tijolinhos? A gente está tirando esses tijolinhos. Tem uns de 1978, né? Pelo que você falou logo na abertura também, tem uns aí que estão a tempo, né? Vai demorar. Esse processo ele é bem interessante, assim, pensando aqui e refletindo com vocês, porque se por um lado a gente está num caminho evolutivo, eu acho que esse é muito a pegada e eu super elogio, porque não é fácil, certo? Os instintos revolucionários, inclusive, devem ser cutucados diariamente. Porque tem algumas coisas que às vezes você, cara, se pudesse acelerar, queimar, fazer uma revolução, porém um transatlântico ser revolucionado não é trivial, certo? Eu gosto de usar sempre uma analogia de um grande banco brasileiro, a gente fala o pecado, não fala o pecador, né? Obviamente não é um bebê aqui, que o CTO, ele comentou que após uns 2 ou 3 tombamentos, 2 ou 3 revoluções feitas para tentar integrar tecnologia em negócio, ele travou o banco. Vai aí, 7 anos atrás, mais ou menos, ele travou o banco. Por quê? Porque, cara, não é porque eu fiz uma revolução, chamei todo mundo de squad, agora o cara de negócio tá aqui dentro, junto e etc. Ganhei um nome novo, né? Bota o nome PO, olha que nome bonito, até em inglês. Agora a gente sabe trabalhar junto, do dia pra noite. Treinei todo mundo de uma semana para outra, não é isso. Esse é um caminho evolucionário que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão futuro de olhar o mercado e etc. Cara, software, né? Cada vez mais, as plataformas, a gente está vendo, mundo bancário principalmente. No Brasil, já tem muito tentativas de várias empresas de banking as a service. Porque eu plugo varejo, eu plugo qualquer seja a sua empresa, média empresa aí, por exemplo, você pode gerar até um banco, né? Todas as promessas desse tipo. A gente viu isso no varejo com a Amazon também. Estava falando até um pouquinho aqui. Tem softwares incríveis, né? Plataformas incríveis sendo montadas, serviços incríveis sendo montados, que, queira ou não, são um risco para o negócio atual como é. Eu queria explorar um pouquinho, assim, porque o caminho evolucionário e o que a gente está vendo, como é que é? Porque vocês são 2 caras super técnicos, muito bons, antenados com o que está no mundo. Como é que é conciliar isso? O que você já vem fazendo dentro de casa para tentar conciliar isso também? Como é que tá esse processo para vocês? Eu entendo que havia um truísmo, né? O pessoal falava muito que não se terceiriza o core e ao mesmo tempo que dizia assim, o que não é core não precisaria estar dentro. Eu acho que esse pensamento evoluiu muito assim, você cuida o que é de diferencial competitivo. Se é diferencial competitivo para a sua empresa você desenvolver isso aqui dentro, então você tem que desenvolver aqui dentro. Se o investimento que você faz internamente não te traz um diferencial competitivo, se você não está entregando nada além para o seu cliente, né? Se você não está trazendo nenhum valor, não tem sentido estar aqui dentro, né? Então a gente passa muito por essa busca de identidade assim, né? Como o Igor disse até na conversa prévia, né? Que o core banking sozinho não é o core business dos bancos, né? Não é somente o banking, que inclusive tudo indica vai caminhar para ser uma commodity, né? O core banking ali
só aquela parte ali de ter uma conta. O que te traz o diferencial hoje é a jornada do seu cliente, é o que você entrega de valor, é o diferencial que você faz na vida do cliente. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Porque isso aqui pra mim é uma discussão de negócio, certo? E a frase, vou até pedir pra você repetir, André, como é que é a frase aí? O core banking não é sozinho o core business dos bancos, né? Olha só. Já foi quando tinha poucos players, quando o custo de entrada nessa indústria era muito alto, mas a realidade hoje é bem diferente, né? Tanto com a desregulação promovida pelo Bacen, né? Quanto, inclusive, o barateamento do custo de entrada da TI com cloud, com outros tipos de provedores. Então, houve-se o tempo para ser banco, você precisava de muito, muito, muito dinheiro. Então, hoje, num ambiente altamente competitivo, né? Todo mundo vai fazer core banking. Então, você tem que se diferenciar em algum sentido. Né? Core banking, ele está perto de uma utility. É algo comoditizado. Como o André falou, o Bacen com o Open Banking está comoditizando porque está nivelando. O Banking as a Service, por regulação, nós teremos. Todos os bancos estarão expostos como API e serão fáceis de se embutir em vários outros pontos dos ecossistemas os mais variados que existirem aí. Existe um cálice sagrado que a gente que está na indústria bancária nem sabe se ele existe. Eu lembrei de Indiana Jones agora, porque ele estava caçando o cálice sagrado e também não sabia se existia ainda. É bom que agora todo mundo sabe que a gente nasceu antes dos 90, porque ficou explícito. É. Com Harrison Ford. E é o Banking as a Platform, que você, CFC, citou varejo. Assim, no varejo, o que é uma plataforma, um retail as a platform, isso foi instituído globalmente pela Amazon como um benchmarking. Todo grande varejista global usa essa receita de ter uma plataforma de varejo, um ecossistema onde pequenos varejistas ali podem fazer parte daquele ecossistema. E existe a percepção de que há algo correlacionado a isso para a estratégia de banking. Mas nenhum grande banco mundial acertou nessa mosca ainda. Todos os grandes bancos do globo, todos os grandes bancos estão tentando entender e identificar o que seria o banco como uma plataforma, um ecossistema, um player principal de algum ecossistema. Isso ainda não está revelado, faz parte do que é a transformação digital. Não é código, a gente não está falando de código, a gente está falando de realmente encontrar uma estratégia de negócio. Depende sim de código, depende sim de tecnologia. 99,9% dos negócios de bancos dependem de código. Se você desligar os computadores, bancos não funcionam. Houve um tempo em que a gente tinha plano de contingência, do tipo, caíram os servidores, como que uma agência funciona? Hoje caíram os servidores, uma agência não funciona. O aplicativo do celular, né, o banco hoje é 24/7, 3 horas da manhã você quer usar o banco, você vai usar um banco. Mas esse cálice sagrado, nenhum banco identificou esse modelo de negócio. Né? E o que a gente está fazendo é nos organizarmos internamente para começar a pensar como plataforma. E aí a gente começa isso do ponto de vista arquitetural, inclusive. E aí eu estou falando a gente TI do Banco do Brasil. Tá? Nós estamos nos organizando, pegando emprestado ali os conceitos do Team Topologies, né? E deixa eu dividir aqui quais são os times de value stream, quais são os times de produtos, porque a gente mistura. Hoje o time de produto é o time de plataforma e vice-versa, e a gente entende tudo como produto. E a compreensão de que são duas coisas diferentes já provoca e já tem provocado a mudança de raciocínio de quem pensa a estratégia para aquela camada na nossa arquitetura, e a expectativa nossa é que isso reverbere para o resto da organização. Perfeito. Para mim, toda essa discussão ela é linda porque ela é puro negócio. Ela é sobre habilitar, né, testar mais rápido determinados modelos. O mercado está aprendendo, né, queira ou não. Acho que, Igor, você trouxe bem aqui, tem muito sobre aprendizado. A gente não tem um modelo pronto, a gente vai ter que testar muito. E a gente tem uma segunda certeza que o Bacen não vai facilitar a vida e vai continuar desregulamentando, vai continuar acelerando. E a gente também tem que estar pronto para isso e faz parte, certo? Porque diminuiu o custo de entrada absurdamente, aumenta a concorrência, é melhor para o consumidor, queira ou não, cliente, como o André bem trouxe aqui. Mas eu queria reforçar isso, porque no final do dia, a gente estava falando muito sobre TI, a gente teve um outro episódio aqui, né, de TI versus negócio também,
o Daniel e a Lucila aqui no Xadrez Corporativo, a gente estava falando um pouco das tretas do dia a dia, que não fazem o menor sentido. Está aqui um exemplo de que parte desse santo graal, ou né, desse cálice perdido aí que a gente está procurando, está muito hoje na mão de tecnologia, de como a gente está se organizando, de que tipo de discussão de negócio a gente está puxando, e talvez muita gente não tenha se tocado disso, né? Isso é muito louco. Ao mesmo tempo, a gente está falando de moedas digitais, de bitcoins da vida e toda, né, a arquitetura e toda a digitalização do dinheiro, que todo mundo fala, mas essas arquiteturas, etc., a gente não está conectando na estratégia de negócio, muitas vezes de maneira consciente, explícita, né? Ainda fica uma coisa meio... isso é TI tá olhando. Eu acho bem curioso aqui, e é um elemento do xadrez, né? Queira ou não. Essas pecinhas desse xadrez corporativo que estão se mexendo num ambiente de vocês que é absolutamente não trivial, enorme, grande pra caramba. A gente está quase encerrando aqui, gente. Queria agradecer bastante a presença de vocês aqui, a participação, porque para mim passou super rápido. Assim, eu olhei agora a hora, falei, caramba, já estamos aqui. Passou super rápido, a conversa foi super fluida. Mas eu queria até puxar, porque tem muita gente que está nesse processo, em cadeiras parecidas com o de vocês, ou lutando e cansada. Eu vejo, até por estar em consultoria, a gente cansada porque a jornada evolutiva é dolorida, certo? É uma pedrinha por dia, é tempos e movimentos, é escolher... E aí, fazendo analogia aqui do xadrez, cara, peraí, qual o movimento do cavalo, do peão, do bispo que a gente vai fazer hoje? Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, da jornada, mandar essa mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. Uma mensagem de ânimo, de preferência, porque eu sei que vocês dois estão tendo sucesso. A jornada é longa, é árdua, mas vocês vêm tendo um sucesso. Eu me orgulho, né, de ser um cliente Banco do Brasil e ter visto por dentro muito do cuidado e da excelência técnica que vocês tentam colocar ali no dia a dia, junto aos times. De novo, são centenas de times, então isso não vai ser um estalar de dedo e todo mundo tá igual. Mas eu queria que vocês passassem uma mensagem para os nossos ouvintes aqui e agradecer já de antemão a presença de vocês dois. Pegando o gancho, né? Você falou a jornada longa e árdua, mas é recompensadora. Eu entendo, acho que a gente teve um salto de maturidade quando a gente entendeu que mudanças implementadas by the book, muitas vezes, na maioria das vezes, não funcionam. A gente precisa... Porque muitas vezes o by the book, né, o livro que foi escrito descrevendo aquelas mudanças, foi escrito num contexto. Às vezes foi escrito num contexto de um outro país, às vezes no contexto de uma outra indústria. Então, eu acho que a grande jornada é você pegar as lições aprendidas e entender o seu contexto e adaptar onde for necessário, às vezes até criando novos conhecimentos, né? Então, por isso que é uma jornada, por isso que é uma evolução. É no dia a dia, você experimentando ali pequeno, tendo o seu feedback loop ali e adaptando sempre com um alvo no destino final ali, né? Que é cumprir sua função ali como empresa, que é resolver os problemas do cliente, né? E agradeço a oportunidade aqui, foi um papo muito legal. Eu acho que o recado é exatamente esse. É uma jornada longa e difícil. E o quão longo e quão difícil vai depender do quão estabelecido é a própria empresa e o tamanho dela. Quanto mais estabelecido, quanto maior, ou seja, quanto maior é o seu case de sucesso atual, quanto mais tempo isso for verdade, o seu tamanho, vai ser mais difícil e vai ser mais longo. Meu conselho para quem estiver passando por esse tipo de jornada é: não desista. Rapaz, eu peço demissão toda semana. Toda semana eu termino assim, em algum momento não dá mais, não tem como, isso não vai, certo? Mas sempre acontece alguma coisa e você vê o progresso e muitas vezes o pessoal pergunta, mas e aí? O que te motiva? Exatamente a jornada, exatamente esse processo, quando você vê a evolução acontecer de forma gradual e você ter a consciência de que você está fazendo parte dela, porque ninguém faz sozinho, nenhum departamento da própria empresa vai fazer sozinho, então também não é algo que a TI vai fazer sozinho, é algo que tem que te orgulhar fazer parte. E é exatamente isso que eu deixo de conselho, assim, saiba o que você está perseguindo pela sua empresa, pela empresa que você está, e tenha a satisfação de fazer parte desse processo. Ele vai sim ser difícil, longo, tortuoso, e foi excelente essa 1 hora aqui, passou realmente rápido. Eu olhei assim também e falei, é um absurdo. Dá facilmente para ficar mais meia hora, mais 1 hora aqui, tranquilamente. Foi muito bom esse bate-papo aqui.
Obrigado, gente. Obrigado. Bastante orgulho aqui da jornada de vocês e parabéns, porque é muito legal ver um trabalho técnico de uma excelência, e é sempre uma coisa que eu gosto de reforçar, né? Principalmente para os brasileiros. A gente, o Brasil tem uma síndrome meio de vira-lata, estamos fazendo nada abaixo de excelência mundial, né? Nesse nível de desafio aqui. Estamos numa das maiores instituições financeiras do mundo aqui conversando. Então, queira ou não, velho, é de fato um nível de desafio grande, enorme. Muito obrigado, valeu. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. A gente vai colocar no nosso backstage aqui do Love the Problem, do Xadrez Corporativo, os links de livros que a gente falou aqui, os links do LinkedIn, certo? Do Igor e do André também, caso vocês queiram entrar em contato com eles. Então, muito obrigado a todos vocês, valeu. Espero vocês no próximo. Um abraço. Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21, em k21.link/Love the Problem. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.